Nesse vídeo, então, nós vamos falar agora de referências anatômicas que sejam aplicadas a medidas antropométricas, que são medidas também realizadas por nutricionistas. Quando a gente fala de medidas corporais, a medida mais simples utilizada é a medida de peso e de altura. Essa medida de peso e altura pode se valer apenas de uma fita métrica e de uma balança simples, ou pode usar também equipamentos mais sofisticados. Então, conforme a gente vai utilizando novas tecnologias, a gente pode fazer uso de equipamentos mais sofisticados ou fazer uso de formas de medir mais rebuscadas, só que exigem mais tempo de execução e pessoal mais treinado. Então, para que se façam medidas corporais, por exemplo, em grandes populações ou em grandes grupos de pessoas, normalmente são medidas mais simples, executadas, avaliando apenas peso e altura, que nos permite fazer uma avaliação ou calcular um índice chamado IMC, ou Índice de Massa Corporal. O índice de massa corporal dá uma relação de peso em função da superfície. É claro que ele já é limitado nesse ponto, porque se faz a altura ao quadrado como se nós fôssemos uma esfera, como se nós fôssemos um objeto arredondado, tentando se fazer uma estimativa da nossa superfície. E isso vai, vocês vão conseguir observar que existem grandes deficiências quando a gente faz a avaliação do indivíduo, apenas um único indivíduo, né, fazendo a sua avaliação física para estimar a sua saúde. Então, nós temos uma série de considerações a serem feitas quando a gente avalia o índice de massa corporal. Não que ele não seja válido, mas para estudar um único indivíduo, ou o desenvolvimento desse indivíduo, ou o percurso que esse indivíduo está tendo, fazendo uma mudança de hábitos alimentares ou hábitos de vida, nós vamos ver que existem outras formas de se avaliar que são mais confiáveis para aquela pessoa, para aquela medida única. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Fulano tem 1,80 de altura e 105 quilos. Beltrano, idem, 1,80 de altura e 105 quilos. Se eu fizer o cálculo do índice de massa corporal, eu vou obter 32,4. E 32,4 já está me trazendo esse indivíduo, tanto fulano como Beltrano, para uma das faixas de obesidade. Então, se eu olhar apenas esse índice, eu vou dizer que o fulano e Beltrano são obesos. Mas aí, se eu olhar agora quem é fulano e quem é Beltrano, eu vou ver que tem uma grande diferença entre esses dois indivíduos. Por quê? Porque fulano ele tem o seu peso principalmente dado por massa muscular, que é mais pesada, e Beltrano tem o seu peso dado principalmente por massa gordurosa, por tecido adiposo, que é mais leve e mais volumoso. Então, quando a gente faz a análise, o estudo de um único indivíduo, a gente tem que prestar atenção nisso, porque esse indivíduo pode ser um fisiculturista e passar a ter um IMC como se ele fosse obeso. Então, é claro que a maioria da população não é nem obesa e nem fisiculturista, embora a gente tenha já uma epidemia de obesidade ou de sobrepeso. Então, em grupos, eu posso utilizar o IMC, mas para indivíduos eu tenho que tomar um certo cuidado. Então, um ponto importante é como estimar a quantidade de gordura que esse indivíduo tem, lembrando que a gordura subcutânea é um tecido adiposo não inflamatório, não tão perigoso para o sistema cardiovascular ou para a saúde de uma forma específica para o sistema cardiovascular, enquanto que a gordura visceral, ou tecido adiposo visceral, este sim é inflamatório e é muito mais
impactante na saúde do sistema cardiovascular. É claro que ver o indivíduo obeso com predominância de tecido adiposo subcutâneo, eu não posso dizer que esse indivíduo é completamente saudável. Esse indivíduo tem que prestar atenção nas suas avaliações cardiovasculares, glicêmicas, de gordura, né, de índices de gordura sanguínea e tudo mais. Então, essa pessoa tem que fazer algumas avaliações, tem que tomar cuidado em algumas coisas. Mas eu tenho que ter uma forma de diferenciar essa pessoa dessa pessoa aqui. E uma das formas mais interessantes que tem é a de avaliar as pregas cutâneas. As pregas cutâneas permitem que eu possa avaliar quanto de gordura subcutânea esse indivíduo tem. Eu não consigo avaliar a gordura visceral, mas a gordura subcutânea, sim. Então, é uma medida que me permite fazer uma avaliação indireta da quantidade de gordura que eu tenho associada à pele. Então, aquela gordura menos agressiva. De qualquer maneira, é uma gordura com a qual eu tenho que tomar cuidado. Eu faço uma proporção, fazendo uma série de cálculos, avaliando, também mensurando vários índices no meu corpo. Então, eu tenho a avaliação das pregas, eu tenho avaliação de diâmetro de várias regiões do corpo, avaliação de peso, de altura, e se consegue fazer, então, uma estimativa de quanto essa pessoa tem de gordura no seu corpo. Para fazer essa medida, a ideia aqui não é entrar em detalhes, mas é mostrar basicamente os pontos. Então, se faz a medida com um adipômetro ou um plicômetro, plica é a dobra, né? Então, a dobra cutânea, e esse adipômetro é colocado de uma forma específica. Eu vou deixar aqui nesse vídeo alguns textos associados à explicação para cada uma dessas pregas cutâneas, das principais. Então, se faz as medidas, essas medidas são anotadas e se faz depois esse cálculo. Então, primeiro, eu meço a grossura, então, dessas pregas corporais, tomando cuidado para não pegar o músculo. Eu tenho que pegar apenas a pele e a gordura subcutânea. Se eu pegar o músculo, eu vou ter uma medida errada. As pregas mais estudadas são aquelas atrás do braço, ou tricipital, relacionada ao tríceps. Também a subescapular, posterior, no dorso, embaixo da escápula. A abdominal, então, uma anterior medida na região do abdômen, e na panturrilha, ou acrural. Isso é um termo antigo para se referir ao gastrocnêmio, ou aquele músculo posterior da perna, também chamado de gêmeos. Aqui vou deixar aqui algumas das principais medidas. Então, abdominal, próximo da cicatriz umbilical, é uma medida vertical. A medida axilar média, então, na linha média na axila, entre a linha axilar anterior e a linha axilar posterior. A medida bicipital, ou seja, bem anterior no braço, em cima do músculo bíceps. A prega cutânea da coxa é uma medida sobre o quadríceps. Essa é uma prega que, às vezes, se a pessoa não tem uma experiência boa em fazer, em tentar isolar esse tecido, ela pode doer um pouco, mesmo em condições, mesmo com uma pessoa experiente, pode doer um pouco, porque é um pouco mais difícil conseguir pegar essa gordura subcutânea na frente do quadríceps, ou anterior da coxa. A geminal ou crural, então, que é feita medialmente sobre a região da perna. A peitoral, então, junto, um pouco mais anterior, um pouco mais medial à linha axilar anterior, sobre o músculo peitoral. Subescapular, então, na linha inferior à escápula.
suprailíaca, sobre a crista ilíaca, a tricipital, então onde está o músculo tríceps, então também uma linha vertical, uma prega vertical. Então nós temos várias medidas. Normalmente quem vai fazer a medida escolhe algumas, tem algumas medidas de preferência conforme o tipo de público que está trabalhando, o tipo de paciente com que está trabalhando, e costuma utilizar essas mesmas pregas. Então tem que tomar alguns cuidados. Então evitar fazer a medida logo após a atividade física, porque tem diferença, tem mudança no estado de hidratação dos tecidos. Sempre tomar as medidas do mesmo lado do corpo, então se prefere um dos lados, que eu encontrei como sugestões é fazer as medidas do lado direito do corpo, mas tem que se considerar sempre as peculiaridades de cada indivíduo. Às vezes o indivíduo vai ter uma grande diferença entre o lado esquerdo e direito, então tem que ver qual lado seria o mais apropriado. Sempre usar ou separar essa dobra cutânea utilizando o dedo polegar e o dedo indicador, colocar o plicômetro ou adipômetro perpendicularmente ao eixo da prega, da dobra, não incluir o tecido muscular, senão vou ter medida completamente errada, e normalmente fazer sempre mais de uma medida. Aconselhado 3 medidas, fazendo sempre uma média entre elas e ver se elas estão bem correlacionadas. Se eu começo a treinar e cada medida dá valores muito diferentes, eu tenho que continuar treinando até que essas medidas sejam semelhantes para aquele mesmo indivíduo. Além das medidas das dobras cutâneas, tem uma outra medida interessante, que é a relação cintura-quadril. A relação cintura-quadril, ela já dá uma ideia de cuidado com a gordura visceral. Então, a gente trabalha com medida de quadril, que está mais associada à gordura subcutânea, e medida de cintura, que está mais associada à gordura visceral, à gordura dentro da cavidade abdominal. Então, normalmente se fala também, ou antigamente se falava, da gordura em maçã, que é o indivíduo que tem quadril mais estreito e proporcionalmente mais cintura, né? E a gordura em pera, onde o indivíduo tem a cintura mais estreita e o quadril mais largo. Então, esse indivíduo com a gordura mais em pera tem proporcionalmente mais gordura subcutânea e o indivíduo com a gordura em maçã teria proporcionalmente mais gordura visceral. E quando a gente olha então essas medidas de cintura e quadril, nós vamos utilizar algumas referências anatômicas importantes. Então a medida da cintura vai ser feita como uma razão, né, ou uma diferença na média entre o espaço da última costela e da crista ilíaca. Então nós vamos ter uma distância média entre essas duas estruturas, normalmente ela se encontra acima do umbigo, da cicatriz umbilical, e é a região, normalmente, de menor circunferência na região abdominal. Já quando a gente faz a medida do quadril, é uma medida sobre a região glútea, é a maior circunferência sobre a região glútea, e um ponto que é importante para ambas as medidas é a de que se o indivíduo estiver usando roupas, que ele use roupas finas, exatamente para não interferir nessas medidas. Então, a relação cintura-quadril é uma relação que vai dizer quanto que eu tenho de cintura em relação ao quadril. Se eu tenho mais cintura que quadril, eu tenho um valor próximo a 1 ou maior que 1. Se eu tenho mais quadril do que cintura, eu tenho um valor menor que 1 e mais próximo, provavelmente, a 0,7. Então, é mais ou menos essa a relação. Por isso, em homens e mulheres, nós vemos exatamente por diferenças de conformação física e de distribuição de gordura, nós temos uma razão cintura-quadril
mais próxima de 1, ou na verdade de 0,9 em homens, e mais próxima de 0,7 em mulheres. Então, nós temos 0,8, 0,9 em homens, 0,7, 0,8 em mulheres. É claro que quando as mulheres entram na menopausa e começam a ter um aumento da gordura abdominal, nós vamos alterando essa razão e essa razão vai se aproximando de 1. Isso é um índice de risco cardiovascular, porque eu estou aumentando a gordura visceral, que é uma gordura que gera danos cardiovasculares. Além disso, para fazer outras medidas, nós podemos fazer medidas dos membros superiores, membros inferiores, então existe uma série de parâmetros que nós temos que levar em consideração. Aqui a ideia é apenas apresentar, nós não temos tempo para fazer uma apresentação minuciosa de cada um, mas é importante que a gente saiba que eles existem. Além disso, existe uma outra medida que em balanças caseiras é associada à própria balança ou também equipamentos profissionais, equipamentos muito caros, altamente tecnológicos, é associado a um sistema semelhante a uma balança, que é a bioimpedância. A bioimpedância, ela vai ser medida através da passagem de uma corrente elétrica, sem ser um choque, não é um choque, é uma passagem de corrente elétrica mínima, pelos tecidos do nosso corpo. Então, quando eu tenho mais água, eu tenho uma passagem mais fácil. Quando eu tenho menos água, eu tenho uma passagem mais difícil. Então, se consegue calcular proporcionalmente quanto que eu tenho de tecido adiposo, de tecido magro e de osso. Então, além do peso corporal, essa balança, numa balança caseira, ela pode dar uma ideia dessas medidas. Uma balança caseira mais simples vai ter essa medida a partir dos pés, então a passagem da corrente elétrica de um pé para o outro. Ela faz uma medida do corpo inteiro. É claro que ela não é muito precisa. Quando eu tenho um equipamento mais específico para a medida da bioimpedância, eu posso ter um equipamento como esse, onde eu passo apenas entre os membros superiores, eu seguro entre as mãos. Então, a balança vai me mostrar uma medida mais provavelmente relacionada aos membros inferiores, e esse equipamento vai mostrar uma medida mais relacionada aos membros superiores. Existem equipamentos mais profissionais, são equipamentos, então, muito sofisticados, onde se faz a medida do peso corporal, onde se pode inclusive medir a altura do indivíduo, onde o indivíduo coloca os pés sobre uma placa metálica e segura com as mãos um equipamento também semelhante, mas muito mais desenvolvido, sofisticado, semelhante a esse daqui, onde vai segurar com a mão esquerda e a mão direita. O que esse equipamento é capaz de fazer? De separar em quadrantes. Então, ele consegue dizer membro superior esquerdo, membro superior direito, membro inferior esquerdo, membro inferior direito, e mostrar quanto que tem desses tecidos com mais água ou menos água em cada região do corpo do indivíduo. É claro que existe um detalhe, tem que se cuidar muito com o estado de hidratação. Se eu mudar o estado de hidratação, eu mudo a medida dessas balanças. Então, o indivíduo não pode estar desidratado, senão ele vai ter uma medida errada, ele tem que estar com o estado de hidratação correto e, por exemplo, se eu tenho uma balança dessas, um equipamento como esse daqui em casa, eu posso fazer essas medidas sempre na mesma hora do dia ou com o mesmo estado alimentar do dia, para que eu possa comparar uma medida com a outra. Esse tipo de equipamento é completamente inviável de forma caseira, porque são equipamentos muito caros, eles acabam sendo associados a estruturas clínicas ou hospitais, estruturas mais especializadas, e também tem que se levar em consideração sempre o estado nutricional, o estado de hidratação, na verdade, desse indivíduo. Então, a ideia aqui era mostrar que existem diferenças entre os indivíduos, indivíduos que podem ter, então, aparentemente, se eu olhar apenas o peso do indivíduo, parece que o indivíduo é pesado, mas eventualmente o indivíduo
tem muita massa muscular e pouca massa adiposa, e ele pode me passar uma ideia de que ele é semelhante a um indivíduo que tem muito mais tecido adiposo. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes.